Olá, bebês, beleza? Bem-vindos ao Stargate Tarot. Eu sou a Star e hoje eu tô aqui pra fazer o papo reto com vocês. Não vou fazer maquiagem porque é um assunto sério e eu não tô afim de ficar misturando as coisas. Vamos focar agora nesse assunto, tá? Que é do Daniel Mastral, tá? Que supostamente tirou a própria vida faz uns 10 dias já. Eu demorei pra falar desse assunto, eu queria ter falado com vocês antes, mas a vida correu e eu comecei a ver outras coisas e eu não fiz o assunto, mas hoje eu quero fazer o assunto, quero fazer dois, na verdade, esse, e eu quero mostrar pra vocês como é que realmente a alta magia funciona, tá? Bom, esse cara, ele falava que ele era um ex-satanista, ele é um escritor. Ele falava que ele era um ex-satanista e que ele participou de uma seita e depois ele falou que não queria mais na hora que ele teve que fazer um sacrifício de uma criança. E ele saiu andando e começou a pregar a palavra do Senhor, tá? Eu não tenho nada contra isso, tá tudo certo. Só que agora tem uma especulação aí na internet se ele tirou a própria vida ou se não, tá? Na minha opinião, sim e não. Eu vou explicar por quê. Porque existe um feitiço que é isso que eu vim falar com vocês hoje, que faz a pessoa chegar a esse ponto. Então, foi as próprias mãos dele? Foi, tá? Eu não acredito que a polícia vai encontrar um segundo atirador ou vai encontrar uma pessoa meia... eu não acredito que isso vai acontecer, tá? Que vai encontrar uma pessoa, se você não fizer isso, eu vou matar a sua família. Eu não acredito que isso vai acontecer. O que eu acredito que, pelo que eu vi nas imagens e pela história dele, o que eu acredito que aconteceu é um feitiço que você faz pra pessoa que demora gerações, na verdade. E eu até tô fazendo esse vídeo porque se você tem na sua família, você tem cuidado, que eu vou dar a descrição. Bom, você vai ter que procurar ajuda. Se você tem na sua família, você tem que procurar ajuda. Não tem outra coisa que você tem que fazer, tá? Não tem outra coisa. Mas eu acredito que esse feitiço foi colocado em cima dele a partir do momento que ele sai do satanismo, tá? Talvez ele achou que ele ia sair do satanismo sem nenhuma consequência, sim, mas ele levou ele fizeram, isso é uma, como se fosse uma maldição, tá? Mas não, é uma maldição. Você vai destruir 7 gerações da família. E o que acontece? Já destruiu ele, o filho dele, ele tem mais um filho, né? Então ele tem que ter muito cuidado, porque essa grana até que ele ganhou depois que ele sai do satanismo, isso aí vai sair como se estivesse saindo areia das mãos da mulher dele atual e do filho, tá? Porque que acontece? Na minha opinião, é esse feitiço, eu conheço bem esse feitiço. Aí você fala, está, como é que você conhece? Você faz esse feitiço para as pessoas? Bebês, quando você é bruxo de verdade, você é igual quando se você conserta o computador, tá? Se você sabe, para você saber consertar, você tem que saber construir, tá? Para você saber destruir, você tem que saber construir. É assim que funciona. E já passou na minha família e já passou também pessoas que eu fiz, que eu ajudei com esse tipo de feitiço, tá? Que é um feitiço que ele não vai destruir a pessoa em si, primeiro. Ele vai destruir as pessoas que estão ao redor dessa pessoa. Tá? Então isso vai caindo aos poucos. Por exemplo, esse feitiço ele começou lá atrás, até antes desse cara ter esse filho, quando ele saiu do satanismo, na minha opinião aconteceu, tá? Foi ali que fizeram. E o que acontece? A entidade, que é um demônio, tá? É um demônio que você invoca, não é uma entidade, é um demônio que você invoca. Esse demônio, ele vai primeiro nas pessoas que estão ao seu redor, tá? Então primeiro foi no filho dele, conseguiu. O filho dele colocou a cabeça no meio fio de uma linha de trem e foi decepado. Segundo, depois ele foi para a mulher, que tinha problemas já da saúde mental, mas com essa notícia do filho, piorou muito mais o problema de saúde mental dela. Foi ali. E conseguiu colocar ela num estado super debilitado. E conseguiu mostrar pra ele também, ele tava ali do lado. Só que eu acredito que até essa força maior falava, porque fala mesmo, tá? Coisas no ouvido dele, falou, tá tudo bem, não vai acontecer nada. E no final a mulher fez a passagem, tá? Então, quer dizer, mais uma culpa. Então, quando você vai fazendo isso,
com a pessoa, você vai minando todos os caminhos da pessoa. Aí eu coloco pessoas pra te perseguir, aí eu coloco pessoas que não gostam de você, aí eu coloco pessoas que começam a te atacar de todos os lados. Até você cair. Tem uma hora que você não consegue, até você cair. E quando você cai, o que você deixou, o seu legado, ele vai cair também, porque não terminou com o Daniel Mastral, esse feitiço. Ele vai terminar depois que tiver completamente ceifado o legado dele, que seria um filho e a mulher, tá? Aqui tá muito quente, a vez. Se você conhece o filho ou a mulher dele, avise, tá? Não acaba aqui. Não acaba. Esse é um dos feitiços mais tristes que existe, porque acaba com gerações e patrimônios enormes de famílias. Acaba com tudo, até o último centavo, tá? A entidade, ela só para, na verdade é um demônio, tá, bebês? É um demônio. Eu não vou falar aqui o nome do demônio, porque se eu for falar, vocês vão ir atrás, vocês vão querer fazer invocação na floresta, igual o cara lá, o mexicano fez, e aí foi engolido pelo demônio, né? Então não façam isso, tá? Não façam, não façam. Não façam isso. Não brinquem com essas coisas se você não tem as ferramentas, tá? Por que que eu, por exemplo, eu tenho o sol sagrado, até fiz um desenho do sol sagrado aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora um vídeo que seria um momento que os meus ancestrais descem pra fazer o ritual da pessoa, porque eu não faço o ritual, quem faz o ritual é a minha avó. Eu empresto o meu corpo pra ela fazer o ritual. Então, antes de fazer um ritual, eu faço toda uma preparação no sol sagrado. O sol sagrado ele é composto de 2 ilhas. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é, tá? São 2 ilhas. Aqui é uma água. Aqui ela mandou fazer uma escavação, tá? Ela mandou escavar aqui. Aqui, ó. Aqui. E aqui onde está esse marrom ficaram 2 ilhas. Aqui é uma água que é uma caixa de cristal que fica no meio. Tem 2 bombas de água, tá? Em lado oposto para fazer a água circular em forma de infinito. Que a água circula assim, ó. Ela passa por dentro da caixa, volta, vem pra cá e vai pra esse lado e faz assim, ó. Peraí, assim ela faz, ó, a água. Ela faz assim, tá? Então, aqui são 2 ilhas, tá? Então, por exemplo, eu tô fazendo um ritual pra você. Todos os seus rituais, que normalmente não é um só, é formado numa ilha. E se eu estiver trabalhando pra uma outra pessoa ao mesmo tempo, é na outra ilha. Eu só trabalho pra 2 pessoas por vez, porque eu só tenho 2 ilhas, tá? Então, o que acontece? Quando eu faço o ritual, eu vou lá e faço o pentagrama e chamo a invocação que tem que ser chamada, depende do ritual que é. Coloco aqui o pentagrama, faço a invocação que tem que ser chamada. Quando eles vêm pra fazer, que já tá tudo pronto, tá tudo lá já, tá? Não vou falar o que vocês não podem saber, mas já tá tudo pronto nessa ilha pra pessoa pra eu fazer a invocação. Eu não, né? Ela fazer a invocação pra pessoa. Então ela já pede todas as ervas, tudo que é necessário para fazer a invocação, todos os símbolos, qual que é a invocação que tem que ser feita, já tá tudo lá no chão, pronto. Tá tudo pronto, o mise en place, tudo pronto para ela. E aí o que acontece? Aí eu pego, eu estou de jejum, já fiz a limpeza, já fui na lagoa, já fiz tudo. Aí eu começo a fazer na verdade, primeiro é uma dança e depois é uma invocação mesmo, tá? Mas você fala que é fazendo o mesmo movimento, porque você entra em transe. Quando você entra em transe, eles descem, tá? Então você chama, mas é com o mesmo movimento, Como todas as culturas, se você for estudar qualquer cultura do mundo, todas as culturas têm um movimento. Os judeus, eles fazem assim, né? Eles fazem assim. Os africanos, eles fazem roda. Né? Eu tenho um outro movimento porque eu sou indígena, mas todo tem um movimento repetitivo para você chegar no transe, tá? Então eu faço esse movimento e aí um pouco antes de eu entrar nesse transe, que foi o momento que eu peguei, eles começam a descer. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que é, tá? Tá sem voz, porque senão eu tenho que colocar na tela cheia para ter voz, tá? Mas eu posso tentar depois, peraí. Então, bebês, eu vou colocar aqui esse vídeo para vocês verem. Eu tirei o som, porque o som eu estou falando com uma pessoa e eu não posso colocar aqui. Mas, então eu tirei o som, eu vou colocar. Vocês estão vendo
Esse orbe aqui, ó. Ó, aqui quando ele aparece, ó. Ele vem direto do sol, ó. Esse orbe, ele aparece e ele desce. Ele está descendo agora. Tá? Eu peguei um pouquinho antes de eu sair, de eu entrar no transe. Ele desce, né, em uma dessas ilhas aqui, que é a minha avó descendo. A partir do momento que ele desce aonde eu estou fazendo o ritual, eu já não vejo nada. Eu já saio da ilha. Eu saio, vou pra cá, vou pra fora. Eu vou pra fora da ilha, eu fico aqui mais ou menos, e eu fico observando fora do meu corpo, eu fazendo o ritual, mas quem tá usando o meu corpo é ela pra fazer o ritual. Ó, agora eles estão quase se materializando. E aí eles descem e eles descem aqui, ó. Aqui ou aqui, independente. E é assim que o ritual começa. Ela faz, tá? Acabou. Ela faz. Aí é quando eu tive que parar de gravar, porque já estava muito perto e meu corpo eu já estava saindo do meu corpo. Mas então, eu comecei a gravar porque, como eu falei pra você, tem música e tal antes do ritual, né? Porque são cânticos chamando energias, e cânticos antigos até. E depois, quando eu já tava fazendo, quase entrando no transe, eu ia parar a música. Quando eu parei a música, eu vi o orbe descendo. Quando eu vi o orbe descendo, eu não consegui resistir. Eu peguei, porque eu tava com o telefone por causa da música, e comecei a gravar. E aí, isso foi 40 segundos, porque eu já estava quase entrando no transe, e aí eu já tive que soltar o telefone, porque ela já ia chegar no meu corpo. E aí eu saí, e ela fez o ritual pra pessoa. Tá? Pra pessoa decidir. Então é assim que funciona a alta magia. Você vê mesmo. Quando isso acontece, imaginamos que essa ilha fosse assim, tá? Que é assim, na verdade, né? É flat no chão. Você vê, por exemplo, eu tô trabalhando nessa ilha aqui, ela está fazendo ritual nessa ilha, você vê um tubo de luz. É como se fosse um elevador, um tubo de luz, você vê. Porque eu fico de fora, eu fico aqui, ó. Eu fico aqui, tá? Bom, a minha alma, né? O meu espírito, eu fico observando ela trabalhar com o meu corpo. Mas quando eu vejo ela trabalhando com o meu corpo, tem um tubo de luz ao redor dela. E ela tá invocando o que tem que invocar para ajudar aquela pessoa. Você tá entendendo? Então eu não vou falar aqui nome de demônio, esse tipo de coisa, por quê? Porque vocês vão querer fazer uma fita dessa na floresta sem proteção nenhuma e depois vocês são engolidos. Por quê? Porque na hora que você chama alguma coisa, dependendo do que você está fazendo, você está chamando uma energia, é como se você estivesse chamando um leão para sua casa. Se você chama um leão para sua casa, é um leão selvagem, se você tem a experiência, você consegue dominar aquela besta. Se você não tem, ela vai te engolir, tá? Por isso que tem pessoas que morrem, porque a energia ela vem toda quando você faz um ritual, principalmente para você invocar um demônio, a energia toda vem no seu coração, tá? Toda. Ela quando ele abaixa, ele ataca, é como se fosse um ataque mesmo. Ele ataca diretamente o seu coração. Então você tem que ter uma proteção muito grande. Seu chakra do coração ele ataca, né? Ele não é um ataque, é que a energia dele é muito forte. Então, tipo assim, é um tipo de um ataque, é muito forte. Então, você vem direto aqui, tá? Se sente direto no coração. Se você não tem uma entidade que tá no seu corpo e tem uma egrégora que tá ao seu redor, você pode ter um ataque cardíaco. Que aí quando eu falo ele te engole, porque ele engole a sua energia. Você pode ter um ataque cardíaco e bater as botas. Olha aqui, ó. Ó. Você pode ter um ataque cardíaco e bater as botas ali na floresta mesmo. Já aconteceu com o mexicano, já aconteceu com um brasileiro que eu conheço, uma brasileira. Já aconteceu com várias pessoas que morrem dentro do pentagrama. Por quê? Porque não estão preparados para estar ali dentro. Aí você me pergunta, então... Por isso que quando você estiver lidando com uma pessoa que está fazendo alguma coisa para você, e você a pessoa falar pra você que é muito fácil, ou falar que é muito barato, eu não entro num pentagrama por um valor irrisório. Você esquece, você pode pedir o que for pra mim, não quero saber. Eu não quero saber, tá? E a minha avó, ela fala mesmo, ela fala, é muito perigoso pra fazer isso, não vou fazer. Eu não vou fazer. Não vou fazer se você não quer. Eu tenho que fazer um sacrifício que é da minha neta, que sou eu,
e você não quer fazer um sacrifício, que é o seu, que é a sua grana. Você quer pagar baratinho. Então é assim. Então eu tenho que fazer o sacrifício, que é o meu corpo, e você não faz o sacrifício, que é o material pra você. Que tem que ser uma troca. Não. Então você vai fazer com outra pessoa, você vai fazer por R$450 no Mercado Livre, porque eu não vou fazer pra você. Eu não faço. Eu não faço mesmo. Tá, vez. Por quê? Porque tem um certo perigo, tá? Porque se você pega uma pessoa igual, que tem um problema igual desse Daniel Mastral, isso é um problema seríssimo. Pra resolver isso daí, primeiro que é caro com o tempo e... Caro não importa, porque uma pessoa que tá com um problema desse, uma família, porque não é uma pessoa só, é uma família inteira que tá com um problema desse, se eles encontrar uma pessoa que consegue ajudar eles, eles têm que levantar a mão pro céu e dar o que a pessoa quiser. Eu juro por Deus, se eu tivesse no lugar, agora é uma opinião minha, tá? Minha. Se eu tivesse no lugar da mulher dele, tá? E ela fosse uma pessoa que constatasse que ele tem realmente esse feitiço, que eu acredito que ele tenha, mas é na minha opinião, e falasse, olha, porque vai reverberar pra ela e pro filho dela. Pro filho que ela tem com outro cara, não. Mas pro filho dela, assim, que tem o DNA dele, certeza. Se a pessoa falasse assim, eu quero que você me dê a sua casa, ela tinha que dar, cara. Desculpe, vocês podem falar o que vocês quiserem aí, tá? Porque é uma coisa tão perigosa que eu não entro por um valor menor que esse. É perigoso mesmo. É perigoso. Tanto que matou o filho dele, a mulher dele e ele. Agora, se você acha que a sua vida não vale um bem material que você pode reconstruir de novo, que você pode adquirir de novo, aí, cara, então você fica com o seu problema. Porque essa entidade vai levar essa casa também. Ela vai levar tudo. Ela vai disseminar a sua família. É isso que essa entidade vai fazer. Esse feitiço que eu desconfio que essa pessoa tenha. Eu não vou falar, ela tem com certeza, porque eu não abri a mesa pra ela, nunca falei com ela, não sei da mulher dele, não sei de nada. Então, eu não sei. Mas, pelo que eu vi, por isso que eu demorei até pra fazer esse vídeo, pelo que eu vi dessa história, eu tenho certeza de 99%, 98%, eu vou colocar assim, que é o feitiço que eu acredito que seja. Tá? Que é esse feitiço que dissemina a linhagem da pessoa, que é um dos feitiços mais difíceis de ser retirados. Demora pelo menos, da última vez que eu fiz que eu retirei um feitiço desse, bebês, acho que demorou pelo menos umas 8 luas, quer dizer, 8 meses, na mesma ilha, tá? Fazendo toda a ilha, fazendo toda a lua, fazendo um ritual diferente. Lua minguante, lua crescente, lua minguante, até terminar. Claro que a pessoa me agradece. Bom, enfim, salvou a vida dela e ela foi uma pessoa que me ajudou muito aqui. Nossa, também depois disso, né? Como? Não vai. Mas não tenho nada a desabonar essa pessoa. Ela realmente foi incrível pra mim. E ela fala também, você também foi incrível pra mim, que salvou a vida da minha família. Então, eu quero deixar isso aqui claro pra vocês. Claro, tá? Uma coisa dessa, se você tá passando por uma situação dessa, você procure ajuda, tá? Se você vê que tá disseminando a sua família. Cada um tá com um problema diferente. E tá acabando. Esse é um dos feitiços mais... Eu já vi muito feitiço na minha vida. Mas esse é um dos feitiços mais sérios e mais difíceis de ser, porque você tem que fazer, enfim, eu não vou começar a falar aqui o que você tem que fazer, porque senão vocês vão querer ir na floresta fazer vocês mesmos para economizar, né? Então eu não vou falar. Mas é uma das coisas mais difíceis e mais perigosas que um bruxo pode fazer. Tá? Eu vou falar isso. É uma das coisas mais difíceis e mais perigosas que um bruxo pode fazer. Então, eu acredito que não vão encontrar nada desse cara, que não vão encontrar que ninguém estava fazendo nada com ele, ou que ele mesmo ceifou a própria vida dele, porém, não foi ele. E pra mulher dele, o recado que eu tenho é o seguinte, tá? Você procure saber se não é esse o feitiço que eu tô falando, tá? Não se atente ele tava com um problema psicológico, tava muito deprimido, ele não aguentou, e não sei o que. Sim, isso sim, também. Mas não é pelo que eu vi da aura dele, da energia dele, não é só isso, tá? E se você achar que acaba ali,
Se a pessoa acha que acaba ali, não acaba não. Não acaba. Não acaba. Eu já vi pessoas com 5, 6 filhos, todos eles, todos, cada um acontecendo alguma coisa diferente, tá? Ninguém vinga, ninguém consegue ter uma profissão estável, ninguém consegue ter uma saúde estável, ninguém consegue ter uma casa, tudo que vem, vai. E tudo que essa pessoa deixou, tudo, exatamente até o último real, vai ser disseminado, tá? Com o tempo, com o tempo. Ah, mas ele deixou, sei lá, 5 milhões pra mim, eu tô tranquila. Fala comigo daqui a 5 anos pra você ver o que você tem. Tudo ele é disseminado, até o último grão, até o último tostão, até o último DNA. Então, principalmente as pessoas que têm filhos, junto com a pessoa que tem um feitiço em cima, cara, você precisa de ajuda. Se você não pensa em você, pense no seu filho. Se você acha que vai terminar com a passagem dessa pessoa, você está muito enganada. Acaba com todos da família. Todos, tá? Bom, e é isso que eu tenho pra vocês hoje. Um beijo enorme no coração, amor e luz. E que a espiritualidade é com todos vocês sempre. Obrigada.